Olá, seja muito bem-vindo, Verônica de Oliveira. Estou aqui emocionada em poder contar contigo, contar a tua história para quem nos escuta hoje via podcast, um podcast da Nau 25, e ainda para quem nos vê e nos assiste no videocast dentro da nossa comunidade, da Nau 25, comunidade SOS Empreendedor. A Verônica de Oliveira não é de Oliveira, né? É Oliveira. O meu marido Oliveira. Que é Leandro de Oliveira. Então vamos corrigindo. Verônica Oliveira é um case aí como empreendedora, um case de sucesso. É uma pessoa que começou lá com a faxina boa. Hoje já tem um livro escrito Minha Vida Passada Limpo. Se tornou aí uma das pessoas, uma influencer digital. Então, ela vai compartilhar com a gente aqui toda essa história, que tenho certeza que tem coisas boas, mas também tem as tretas do dia a dia, porque eu acompanho a Verônica ali no Instagram. Então, Verônica, super bem-vinda. Quero usar esse tempo aqui, quero utilizar esse tempo, esse nosso recurso que vale ouro. Primeiro, para te agradecer, dizer que eu te admiro, acho que tu é uma mãe incrível. E vejo e compactuo contigo assim de algumas vivências que tu tens aí no teu dia a dia materno. Então, seja muito bem-vinda, quero que tu te apresente, que tu já abra aí compartilhando o teu @ no Instagram, para que as pessoas que ainda não te conhecem, mas que estão aqui com a gente, já te sigam lá no teu perfil. Por favor, Verônica. Obrigada pelo convite. Eu sou a Verônica Oliveira, criadora de conteúdo para as redes sociais, palestrante, escritora, um bocado de coisa, e tudo isso por conta do meu trabalho como faxineira nos últimos 3 anos. E em todas as redes sociais é @faxinaboa, então é só seguir, tem Twitter, tem Instagram, tem LinkedIn, e até hoje eu ainda fico muito sem graça de falar que tudo começou como uma brincadeira, mas na real, quando a gente para pensar sobre isso, eu acho que quem cria conteúdo para as redes sociais e tem essa intenção, falar eu quero ser influencer, aí não rola, tem que ser sem querer mesmo. Legal. Verônica, conta para nós como que começou o Faxina Boa, né? Tem um case aí do digital, eu li um pouco da tua história, né? R$12, né? Conseguiu aí fazer milagre, né? O cara lá de cima olhou. Eu penso que Deus fica lá assim, né? Tá, é essa aqui que vai viralizar hoje. Me manda aí quem é que vai viralizar hoje, né? Conta para nós como que tu começou e como nasceu o Faxina Boa e quais foram os principais desafios lá do início dessa vida de empreendedora como faxineira. Eu definitivamente não fazia a menor ideia da oportunidade que as redes sociais podia abrir para mim ali com esse trabalho, porque a gente vê bastante gente que consegue se dar bem fazendo propaganda do seu trabalho nas redes sociais, mas uma faxineira eu realmente nunca tinha visto. E eu resolvi criar, para chamar a atenção das pessoas de uma forma que não fosse negativa, eu resolvi criar as propagandas do meu trabalho com referência de cultura pop, com cartazes de filme, com referências de logotipo de banda, para as pessoas também entenderem um pouco quem eu sou e depois me chamar, primeiro ver que eu sou uma pessoa e depois me chamar para trabalhar. Então, a ideia principal foi essa, e eu lembro que o primeiro post foi no meu perfil pessoal, no meu Facebook, para os meus amigos. A intenção era que os meus amigos me chamassem para fazer faxina, e foi uma época em que eu tinha acabado de ser afastada do meu emprego como operadora de telemarketing, e tanto não era uma ideia que se tornasse a minha profissão, que era a minha ideia era fazer algumas faxinas enquanto eu estava no afastamento, porque eu estava com afastamento por doença, e depois eu ia voltar, depois que eu passasse pela perícia do INSS, eu ia voltar a trabalhar com telemarketing. E no final das contas, o anúncio viralizou,
me deu a oportunidade de criar uma página para contar o dia a dia do meu trabalho. Com uma semana do anúncio viralizado, eu estava na televisão falando sobre isso. Então, acabou assim. E depois eu acabei descobrindo uma profissão que me fazia feliz, que era muito mais rentável do que atender telefone, e eu acabei realmente não voltando mais para o telemarketing e dedicando os anos seguintes à faxina. Legal, que demais. É uma baita história, né? E, Verônica, conta quanto tempo tu ficou aí fazendo faxina, quais foram os perrengues, quais foram os aprendizados, e qual foi o dia, assim, teve o dia da virada de chave, que tu pensou, não, agora eu vou ficar mais focada no digital. Conta para nós um pouco, então, como que foram. Primeiro responde essa, depois eu te faço a segunda, então, para ficar mais fácil aqui para ti e para quem está nos ouvindo, né? Como que foi esses anos aí? Quanto tempo tu ficou e quais foram os perrengues e aprendizados? Eu comecei no final de 2017, final de 2016. Foi novembro de 2016 e fiz faxina até março de 2019. Então, até 2020, né, da pandemia, até o ano passado. Então, eu me lembro que quando eu tentei meio que abraçar o mundo, que eu queria fazer várias coisas ao mesmo tempo. No começo do ano passado, eu tinha acabado de voltar do Sul, de um trabalho de influencer, e eu tinha faxinas marcadas ainda. E aí começou a quarentena. E aí essas faxinas foram adiadas, continuaram adiadas, e eu queria dar conta de manter uma empresa, de fazer criação de conteúdo, de dar palestra, de escrever um livro e de ir na casa dos outros. Não tinha como, mas por algum motivo eu achei que dava conta e estava fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, nesse período, por exemplo, as pessoas falam, mas como que você fazia? Eu morava na periferia, então, para ir, os meus clientes eram no centro da cidade. Levava 1h30, 1h40 dentro do transporte público. Era o tempo que eu tinha para pensar no conteúdo. Então, eu ia fazendo rascunhos. Uma parte do meu livro, boa parte do meu livro foi escrita dessa forma. Google Docs, eu ia escrevendo dentro do trem, dentro do metrô, e digitava no celular, jogava lá as ideias e depois organizava direitinho no outro momento. Mas os conteúdos das redes sociais geralmente eram assim, e aí depois, no momento, mais para o fim do dia, fazia o post, no dia seguinte ia respondendo as pessoas. Então, era tudo muito intercalado ali, a faxina, chegar em casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos, depois cuidar das redes sociais. Então, era sempre meio bagunçado. Chegou uma hora em que eu tinha que decidir. Ou eu queria fazer uma coisa, ou eu queria fazer outra, porque todas não estavam dando. E aí, com o contexto da pandemia, foi um momento muito importante para eu pensar, tá, se eu não estou saindo, é o momento de me dedicar a isso. E foi assim, foi tão importante esse momento de me dedicar que durante ao longo do ano eu passei de 30 para 300 mil seguidores. Nossa! Que baita crescimento de novo, né? Então, eu realmente, na hora que eu falei, peraí, eu vou trabalhar com isso e vou me dedicar a isso, deu muito certo, porque eu realmente passei a fazer daquilo a minha nova profissão e aí também me dedicar 100%. Que legal, que demais. E, Verônica, o que foi o teu principal aprendizado? Assim, se tu tivesse que falar, cara, foi isso que eu aprendi durante esses quase 3 anos aí que tu ficou fazendo faxina, qual foi o teu principal aprendizado com relação a relação com os seres humanos, a relação com as pessoas? O que foi teu principal aprendizado? Eu acho que os 3 anos fazendo faxina equivalem a um mestrado em sociologia. Sim. Ponto. Você descobre coisas, você reaprende coisas, você entende o funcionamento da sociedade de um jeito tão absurdo que, assim, muitas coisas que você imagina, quando você vive, é muito doido.
Então, situações que eu achava que tinham ficado para trás dos anos 80 e 90, estão super vivas, são horrorosas. A gente pensou que já tinha melhorado enquanto seres humanos, não melhoramos. Então, ter a oportunidade de ter as redes sociais, de ter a internet para falar sobre isso e alcançar o número de pessoas que eu alcanço, para deixar claro o quanto a gente ainda tem que melhorar enquanto sociedade, para mim é super importante. Que legal. Uma baita, né? Para quem nos escuta aqui, que não é do Rio Grande do Sul, né? São os gauchês, tá? Vamos rolar aqui os gauchês e tá tudo certo, porque sou gaúcha mesmo, né? Então, esse é um baita aprendizado, né? Um grande aprendizado, eu vou falar aí no português, né? Esse é um grande aprendizado para quem pode ter acesso a isso, né? Porque é um olhar por um outro ponto de vista, né? Vem isso, tu olha quase como os bastidores e poder fazer essas reflexões e trazer à tona que tem muita coisa que a gente acha que não, né, na nossa vida privilegiada, né, que a gente acha que não existe, mas que existe muita coisa, né? Então, eu atendo aqui no meu trabalho como mentora, o pessoal da agência Compromisso, que é de uma comunidade aqui de Porto Alegre, que chama Bom Jesus, e eles fazem um trabalho incrível ali. E eu vi a pandemia com um outro olhar atendendo eles, né? Por exemplo, um simples exemplo, né? A gente vai falar sobre educação, né? A educação infantil, a educação das crianças, e aí a Marina me disse, Fabi, como é que as crianças aqui vão estudar pelo online se a primeira coisa que a mãe dele fez foi vender o celular para poder comprar alguma coisa para dentro de casa, né? Porque ficou sem trabalho, né? Então, é um mundo muito diferente, né, Verônica, assim, que a gente infelizmente não tem noção que essas coisas ainda existam, né? Aliás, eu tive uma conversa uma vez. O meu conteúdo raramente é feito em vídeo, justamente porque eu não tinha condições técnicas para fazer isso. E aí uma pessoa falou assim para mim, mas é super fácil, você grava no seu próprio celular e você depois passa, edita no computador, não sei o quê. E aí eu peguei um trabalho e era um vídeo de 8 minutos. Eu morava numa região que não tinha nenhuma empresa grande de internet chegava no meu bairro e eu tinha uma internet de regional horrorosa. Aquele vídeo gravado em 4K de 8 minutos levou mais ou menos 7 horas para subir no Drive para a empresa receber, para a agência. E eu chorava de ódio. Eu nunca tinha conseguido fazer uma live no Instagram, porque as pessoas me convidavam e uma vez eu tentei. E aí eu fui fazer uma live com a Ana Paula Padrão e travava o tempo inteiro. E a minha reação era assim, chorar. Eu chorava pra caramba. Eu falava, não é possível. Então eu perdia trabalhos, eu perdia oportunidades. E aí, ao mesmo tempo que é uma situação incômoda de saber que eu não vou mudar a realidade da periferia, me dói ter que ter saído de lá para poder trabalhar. Então, aí as pessoas também falavam, não, porque o home office, o home office. Falei, gente, vocês não estão ligados o que é home office para quem está na quebrada? E vocês podem pedir comida e a gente não tem como pedir comida porque não chega. Não tinha supermercado que fazia delivery no meu bairro. Então, agora eu moro mais perto do centro de São Paulo. Eu falei, eu não moro no centro porque eu tenho filhos, ninguém merece o centro de São Paulo, mas moro num bairro a 10 minutos do centro, que é mais tranquilo, é mais seguro e tem toda a infraestrutura. Então, hoje eu consigo trabalhar, eu consigo fazer vídeos, eu consigo acessar uma internet de qualidade, mas eu tive que sair de um lugar que eu era bem feliz e gostava bastante de onde eu morava. Mas é óbvio que o conforto de ter tudo próximo também ajuda muito, e aí mudou também a qualidade e a capacidade que eu tenho hoje de aceitar novos trabalhos, porque a estrutura é outra. Mas a gente tem sempre que lembrar que não é a regra, é bem a exceção. Então, meus filhos estudam em casa, a gente tem hoje a capacidade também. Eu lembro que quando começou a pandemia, a gente não tinha equipamentos, era um computador para 3 pessoas.
Então, se todo mundo tivesse, se eu tivesse se eu tivesse que fazer uma reunião e eles tivessem aula ao mesmo tempo, acabou. Sim. Dois tinham que desistir do compromisso. Sim, é legal trazer essa realidade, né, para que as pessoas possam, Sim. para que a gente possa entender, né, que não é para todo mundo, né. Vamos lá, então. Quais são as tuas, desculpa, como que tá essa tua nova fase no mais digital e quais são os desafios de hoje, né? Tu contou aí qual foi a transição que antes era, né? Não tinha internet, não tinha recurso, fazia no ônibus. Conta para nós como é que foi passar dos 30 para os 300 mil. Hoje aí tu é selo azul no Instagram, né? Então como que tá o hoje da Verônica Oliveira? Passado a limpo aí, né? Rodando, já vendendo o teu livro. Como que foi, Verônica, para te pegar um livro na mão? Você te imaginou que um dia isso fosse acontecer na tua vida? Assim, cara, um dia eu vou escrever um livro, porque tem histórias que são assim, né? Eu brincava quando eu era criança. Eu sou de uma família simples, né? Meus pais tinham pouquíssimos recursos, mas eu brincava numa tábua de passar roupa da minha mãe, lá toda esculhambada, cheia de furo, né? E eu dizia, aqui é a minha empresa, né? Já com 8, 9 anos, né? Então, aqui com meus 40, com a minha empresa, né? Mas tu pensou em ter um livro? Como que foi isso? Foi a convite? Uhum. Me conta como que tá essa nova fase aí da Verônica. E no livro eu até conto que eu criança, já tinha a predileção pela escrita, sempre tive, e morei em frente a uma biblioteca a infância toda. Então, eu conheci muitos autores que eu gostava na época. Então, eu com 10 aos 14 anos, eu participava de tudo que era workshop dentro da biblioteca para estar perto dos autores dos livros que eu gostava. Então, eu conheci Ruth Rocha, Pedro Bandeira, que eram os autores ali daquela época nossa. Eu li aquela coleção Vagalume e eu falava, eu vou escrever um livro. Ai, que demais! E, e eu falei uma vez para a própria Ruth Rocha que eu ia escrever um livro e mostrei para ela uns rascunhos. E ela falou, você vai escrever um livro. Então eu Que fiquei, demais! levou um tempão, mas está aí, eu que escrevi um livro. Então, era uma coisa que eu já queria desde de criança. Até brinco que eu falo muitas das coisas, eu falei sobre isso no LinkedIn recentemente, muitas coisas que eu imaginava que eu queria para mim, elas vieram com o tempo, só que de um jeito muito diferente. Então eu lembro que eu queria fazer jornalismo, eu queria ser da comunicação de alguma forma. E aí, quando hoje eu faço os trabalhos com marcas, em que a gente informa, em que a gente ensina e que faz essas coisas, já é uma forma de fazer isso. Quando eu consigo falar de música para o meu público, é um pouquinho do CVJ da MTV que eu tanto queria. Quando eu consigo, quando eu consigo subir no palco e dar uma palestra e a galera fica emocionada e chora, eu estou muito perto de ser a punk rock que eu queria ser. Quando os meus amigos, eu tenho muitos amigos que têm bandas de rock e eu falava, puxa, todo mundo tem talento e eu não tenho para música. Mas e eles falam, cara, é muito doido porque eu tenho um instrumento para me esconder e você está falando só você e o microfone. Você tem muito mais coragem do que a gente. E aí ele falava, e a gente está em grupo, está em 5, está em 6, você está sozinha, sua cara e a coragem na frente de todo mundo. E eu não tinha nem pensado nisso, eu ficava, nossa, que chique. E aí foi passando o tempo e eu fui vendo que realmente os meus sonhos foram se realizando de um jeito bagunçadíssimo, fora da ordem. Não tem, eu brinco que todo mundo tem linha do tempo. As pessoas privilegiadas, elas têm linha do tempo. Eu tenho caminhos de montanha-russa do tempo todo torto, com os 3 loopings e várias quedas para a gente começar a gritar que nem louco. Mas depois é mó gostoso e você quer ir de novo.
Ai, genial! Eu acho que isso define, né, Verônica, quem começa a empreender por O necessidade. empreendedorismo é isso. É isso, total, né? Não tem linha do tempo, né? A linha da montanha-russa, e Sim, aí tem realmente alguns momentos que a gente desce berrando de olho fechado e dizendo, Deus me acode aqui, porque tá osso, exatamente. né? É Eu isso levanto aí, o né? braço, ó, Senhor Jesus, me puxa. Muito genial. Verônica, conta para nós quais são as tuas diretrizes, o que, que é que te guia, assim, quais são os teus valores, o que, que tu não abre mão aí para fazer um trabalho, para empreender, tipo, a minha empresa, que sou eu, o meu eu Uhum, digital, né? Porque acho que tu falou que muita coisa que o digital permite, né? Tu criou o teu próprio canal, uhum, e aí tu fala de música, tu transformou vários sonhos em realidade através do teu canal hoje, uhum. que isso é o digital, né? Acho que a cultura digital permite muito isso. Conta para nós aí o que, que fica de toda esses 40, quase 40 anos de vida aí, o que é inegociável para Verônica. É bem engraçado porque vindo de uma realidade onde eu já passei muita necessidade, as pessoas falavam assim: ah, cara, qualquer grana que aparecer, você vai fazer qualquer coisa. Eu falei, putz, você não me conhece. Então, eu acho que o primordial dentro da minha criação de conteúdo é, é priorizar ali o bem-estar e o orgulho e o prazer de prestar os serviços, de entender o valor do nosso trabalho. E aí, como é que eu vou falar sobre isso e aceitar, por exemplo, trabalhar com uma empresa que foge totalmente a esse princípio? Não dá. E aí, às vezes, o máximo que a gente consegue fazer, e eu tenho a cara de pau de conversar sobre isso com as marcas, é justamente falar assim: olha, se você conseguir melhorar em tal ponto, a gente pode conversar depois. E aí cobrar uma postura diferente de uma marca que você sabe que faz algo errado. Então, eu já tive uma experiência de chegar para uma equipe de uma grande empresa e falar: meu, vocês são muito errados. A galera não está esperando que você fale isso, mas eu Sim, falei, poxa, a forma como vocês se comunicam é ruim, a forma. E eu falei, poxa, as propagandas de produto de limpeza me causam ansiedade, porque é uma mulher vestida de roupa social, com a unha feita, segurando um produto com baita de um sorriso. Eu tô lá com a camiseta velha, a unha toda descascada, limpando a minha casa, ou limpando a casa dos outros, e aí passa um produto que faz assim, e tá e tudo tira tudo. lindo. E aí a pessoa me contrata, compra aquilo ali e fala, faz isso aí do comercial. Não vou fazer. Então eu falei, poxa, vocês têm a oportunidade de vender o seu produto de outra forma, mas vocês escolhem a forma errada de propósito. E aí, Sim. quando eu consigo falar com essa marca entender aonde está errando, e a gente buscar, até hoje me incomoda, quantos homens você vê fazendo a limpeza na propaganda de um produto? Só mulher limpa a casa? Só mulher tem casa? E o cara que mora sozinho? Então, eu sempre converso com as marcas sobre esse tipo de coisa. Eu falo, vamos fazer diferente. E aí, eu sempre falo, gente, eu não sei se essa sinceridade vai me levar para o buraco ou se os caras vão gostar de mim. Mas se eu não falar, quem vai falar? Porque todo mundo puxa saco. Então, Sim, eu então eu não acredito no abro mão. sucesso, Verônica. Eu acho que a Eu fico autenticidade. pensando, Eu fico Eu pensando, acho, meu Deus, me proteja, Senhor, sou eu de novo, me protege, que eu já falei besteira pro povo. E aí é isso, assim, eu não abro mão de ser essa pessoa honesta, tanto com o meu público quanto com as marcas que eu quero trabalhar. Então, e aí eu nego muito mais trabalho do que aceito, a realidade é essa. Às vezes eu penso, eu falo, sei lá, eu podia fugir aos meus princípios e ter uma casa própria. Mas será que eu ia ser feliz dentro da bendita da casa? Porque ela não ia vir do jeito que eu esperava, sabe? Então sim. tem isso. Eu acho que essa é a parte principal que rege ali o trabalho que eu faço.
E te ouvindo assim, né? Provavelmente essa seja uma das coisas que fazem tu ser uma pessoa de sucesso, né? Porque essa integridade, essa autenticidade, a gente não vê muito, né? A gente vê em algumas pessoas, mas não é uma coisa, infelizmente, ainda não é uma coisa comum, né? Mas a gente tem aí, acho que os grandes do digital, como tu, são pessoas autênticas, né? Então, cada um dentro da E eu sua acho que o autenticidade, né? público, e o público sabe, quando a pessoa está ali muito falsa, pode durar 2, 3, 5 anos, uma hora cai. Então, quando a gente vai sendo honesta, a coisa vai crescendo e vai continuando. Sim, que legal. E para a gente encerrar, então, Verônica, já estou triste aqui, quero mais é ficar contigo conversando aqui mais tempo, né? Mas a gente tem aí um limite de tempo. Quero que tu deixe aí um recado final para quem está nos ouvindo no podcast da 925, para quem está nos vendo aqui no videocast. E esse material vai aí para YouTube, Instagram, para onde a gente puder levar esse teu grande recado, esse teu grande exemplo, né? Que a gente pode ser o que a gente quiser ser, desde que a gente faça por onde, né? Deixa para nós aí um recado final para quem está nos ouvindo e está no perrengue do empreender, dessa situação toda que a gente vem vivendo aí há um ano praticamente, né? Eu acho que, em primeiro lugar, quando a gente resolve, mesmo que seja pela necessidade, quando a gente resolve empreender, é muito importante, a gente lembrar que o que a gente quer nem sempre é o que o nosso público quer. Então, e lembrar de que é muito importante você estar conectado com os outros. Ainda que seja dentro desses outros, alguém do mesmo ramo que você, às vezes uma conversa muito simples, você percebe uma coisa que você está se debatendo ali para passar por aquele perrengue e a outra pessoa, da visão dela de fora, ela te dá uma luz. Então, às vezes é muito engraçado como eu já ajudei uma pessoa que empreendia no ramo de alimentação com algo que eu nunca trabalhei na vida. Mas quando eu falei, mas se você fizer de tal jeito, não funciona. Ela falou, meu Deus, como que eu não pensei nisso? E aí eu falei, nem é meu rolê, mas deixa. Eu falei, vamos tentar, né? E aí eu consegui dar uma força no negócio dela que eu não estava imaginando. Então, eu sempre falo, mentoria, nada melhor que juntar um monte de mulher para bater papo. É a mentoria que o Brasil gosta. Porque quando a gente começa a falar e expõe as suas dificuldades e cada um fala ali o que está acontecendo de verdade, porque também o empreendedorismo da rede social, ninguém erra, todo mundo é lindo, nunca na vida deu ruim no final do mês. Falei, gente, aonde vocês estão? Que eu nunca vi isso. E aí, quando a gente sente conversa real e expõe os problemas de verdade, as dificuldades de verdade, sempre vai ter alguém que tem uma experiência próxima e que já resolveu e já passou por aquilo. Então, quando a gente conversa, as coisas fluem muito melhor para todo mundo. E sempre estudar e sempre aprender que, nossa, como eu gosto de fazer cursos e conhecer pessoas e aumentar ali meu network, e é maravilhoso. Eu gosto demais desse mundo. Que demais, Verônica. Fico super feliz aí. Quero te agradecer a participação aqui com a gente. Verônica Oliveira, aí, palestrante, escritora de livro, tem seu próprio canal aí, criou seu próprio canal e vem fazendo aí história, né? Inspirando várias pessoas a terem um futuro diferente, né? Eu acho que pessoas como tu são inspiradoras, Verônica. Super grata. Obrigada. De verdade, por esse teu tempo na tua agenda aqui, contribuindo e colaborando com esses empreendedores. E comigo, né? Acho que é uma aula quando eu consigo encontrar pessoas de luz como tu, para mim acaba sendo uma aula. E gratidão pelo teu tempo e pela tua generosidade, Verônica. Muito obrigada, adorei participar. Querida, obrigada.